Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tauricast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? E a gente ainda não abordou aqui no Tauricast, né? Então, tu tem sua primeira vez. E para isso a gente vai falar mais sobre a moda em si, mas também sobre alguma das suas vertentes, né? Como, por exemplo, o upcycling, né? Que é uma modalidade nova da moda, né? Que trata muito de reutilizar, né? Então, para quem ainda não conhece, é uma prática criativa e totalmente sustentável, né? Para algo que, por exemplo, já não funciona mais tão bem, uma roupa que já não tá mais tão legal, que ela pode ganhar um novo significado, talvez em uma outra peça de roupa, num calçado, numa bolsa. Então, tipo, as possibilidades são infinitas, né? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma pessoa que estudou comigo na época de escola, né? Que fiquei sem ver por muitos anos, mas que acompanhando o trabalho, né, pelas redes sociais, eu vi que esse cara não podia deixar de vir aqui pro nosso podcast. Que no caso é o Ed Ward, né? E aí, Ed, tranquilo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que isso, não, foi uma honra você estar aqui. Como eu falei, pô, tipo, uma pessoa que eu conheci na escola, sabe? Tipo, distanciei, assim, a gente não era muito amigo, a gente não trocou muita ideia na Mas escola, estava né? sempre no mesmo convívio, a gente Então, lembra. aí... Bom, E é bom saber que uma pessoa que estava naquele ciclo, né, evoluiu a esse ponto de trabalhar com uma coisa tão, né, tão humana, tão pensando no próximo, né, que essa questão da sustentabilidade. Então, foi uma coisa que me agradou muito. Então, eu queria muito trazer você aqui, tá? Então, assim, pra galera conhecer um pouco do teu trabalho, você pode contar o que é o upcycling e como que você começou nesse mundo? tá. Então, a minha avó, ela era costureira da família. E isso, eu tenho certeza que isso começou na infância por influência dos familiares e da minha avó. Certo. Como ela era costureira da família, e ela, como podemos dizer, família humilde, não tinha grana para comprar roupas de marca, essas coisas, tinha 5 filhos. Então, ela, em vez de comprar, ela fazia. Às vezes meu pai chegava e falava, eu quero uma roupa de tal marca. Ela falava, desenha essa peça aqui e a gente vai comprar o tecido, eu vou fazer uma igual. Eu não tenho dinheiro para comprar essa que você quer, mas eu vou fazer uma igualzinha. Aí ele ia lá, desenhava e ela fazia isso com todos os filhos. Fazia eles desenhar a roupa e reproduzia. E eu era muito apegado com a minha avó. E sempre que eu voltava da escola, que era no Pastor, a casa dela vinha antes da minha, então era lei, parar na casa dela, pra depois vir pra minha. E ficava lá horas na casa dela, tipo, era... Você acompanhava esse processo dela fazendo? Sim, porque às vezes eu chegava, ela tava fazendo, ou era de cara, assim, entrava na casa dela, que era um cômodo pequeno, atrás da porta tinha a máquina, tinha um cantinho de costura dela ali. Tipo, ela sacrificou um espaço que já não era muito grande pra ter esse canto da costura, e ela adorava fazer isso, tipo... Ela... Qualquer evento pra ela era motivo de fazer uma peça de roupa. Vou pra uma festa final de semana, vou fazer uma peça de roupa. Então, era o prazer dela. Daí, eu perdi a minha avó com 11 anos, e eu tava morando no interior. Daí, tipo, foi o último contato, foi antes de sair daqui com a minha avó. E nesse tempo eu não tinha interesse algum sobre moda, eu não sabia nem o que eu queria, né? Tipo, 11 anos de idade. Daí, perdi a minha avó, mas ainda tinha influência do meu pai. Meu pai ainda continuava desenhando roupa, personagem. Meu pai gostava de desenhar, fazer uns quadros com pintura, essas coisas. E Era como hobby mesmo? como hobby, ele Ah, personalizava uns quadros, tudo que envolvia tinta, ele dava um jeito de produzir. bacana. E essa parada do desenhar roupa eu peguei muito dele, porque na escola eu ficava desenhando personagens do desenho que eu gostava e ficava trocando roupas. Fazia umas roupas aleatórias nos personagens que já existia. Ah, então, por exemplo, tu pegava o Goku e colocava ele com uma roupa Exato, eu completamente... adorava Dragon Ball, então eu pegava os personagens de Dragon Ball e colocava umas roupas muito loucas, assim. Essa criatividade nessas horas, O né? caderno de artes que
Não sei se... Eu não sei por onde anda a professora Edna, mas Eu ela lembro ia da lembrar que a Edna. metade do caderno era uns desenhos aleatórios, assim, de personagem. Adorava a Edna. Nossa, eu gostava muito dela. Daí, eu ainda não tinha claro pra mim o que eu queria. Tanto que quando eu fui sair da escola, eu lembro que no segundo e terceiro ano, essa pergunta era frequente para todos os alunos. Eu perguntava pro outro, o que você vai fazer depois da escola? O que você vai fazer? Eu não sabia, tipo, eu me sentia muito perdido. Demorei pra saber de fato o que eu queria fazer. Tanto que eu saí da escola, fui trabalhar CLT, e aí nesse meio eu falei, cara, eu tô parado, estou trabalhando, eu preciso fazer alguma coisa com esse tempo que me sobra, porque era trabalho e casa. Aí o que eu fazer? Eu vou estudar. Aí eu procurei eletrotécnica, fiz a provinha, passei, comecei a estudar, porém no meio do caminho veio uma pandemia inesperada. Nossa. E aí, quando migrou pro EAD, eu já não tava curtindo mais, porque tava uma bagunça. É outra coisa, né? Uma outra dinâmica. Você não tem esse costume, né? E o mundo do jeito que tava, né? Então. E aí eu falei, velho, não dá. Tentei trancar, não deu, porque a escola tava fechada, não tinha esse acesso online para fazer isso. Só larguei. Aí eu fiquei pensando, só que, tipo, nesse meio tempo que eu tava estudando eletrotécnica, eu tava trabalhando no CLT, em 2018, comecei a trabalhar com brechó, por influência da minha mãe até. A minha mãe, de pequeno, ela me incentivava e me levava para fazer garimpo em brechó, porque por não ter condições de comprar uma roupa nova, essas coisas, a todo momento, então a gente consumia muito roupa de brechó. E isso ficou em mim até hoje. Daí, em 2018, eu fiz um brechó com uma amiga, que ela teve uma ideia, a gente estava juntos, ela falou, pô, eu acho muito legal esse trabalho da galera que tem brechó, que eles garimpam, que eles fazem a curadoria. Eu falei, você curte mesmo? Ela falou, curto, então fui para casa e fiquei pensando. E no outro dia eu voltei com um perfil pronto, falei, vamos garimpar e vamos dar início. Tipo, na mesma semana a gente começou. E aí foi aí que eu tive o primeiro contato com moda sustentável, de fato. Antes disso, eu cheguei na moda através do skate. Tipo, o skate me introduziu na moda, mas era com modo de se vestir. Comecei a estar mais atento no modo de se vestir, a que a galera tava usando, o que era tendência, sabe? Comecei a ter mais consciência ali. Aí, com a moda sustentável, fui trabalhando. Até hoje eu trabalho com brechó, com moda sustentável. E tenho aquela vertente que é do meu perfil, que é de upcycling, de recriar. Daí, por conta do skate, e desenhar roupa, eu tive um insight um dia, eu pensei, cara, seria muito legal ter uma marca de roupa. Por ter insight toda da família, meu pai, minha avó. Você lembrou de todo aquele início, né? Seria muito legal ter uma marca de roupa aí, tipo, com um colega do skate, eu fiz um esboço de uns desenhos, assim, de umas primeiras peças, só que nunca andou pra frente, só ficou nesse esboço. Aí, com o tempo, eu conheci 2 moleques, que os 2 se chamam Lucas, no skate. E aí eu apresentei pra eles, falei, pô, o que vocês acham de ter uma marca de skate? Eu sei que também vocês curtem se vestir bem e tal. Eles toparam a ideia, eu consegui. Só que aí eu propus um ponto pra eles. Eu falei, ó, eu não quero comprar e vender. Tipo, comprar pronto e vender. Eu quero aprender com o que eu tô mexendo, o que eu tô mexendo, que tipo de tecido, toda a parte técnica eu quero saber. Quero aprender a costurar. Então, eu já tinha em mente que eu queria ter a marca e que eu queria saber fazer as coisas. E daí eu falei, eu preciso que ou nós 3 vai costurar, ou 2 de nós vai costurar. Fui atrás, busquei um curso, eles toparam a ideia. Um deles veio comigo. Consegui trazer para esse lado, ele foi estudar comigo, a gente estudou 1 ano e meio, mais ou menos. Vocês não tinham os equipamentos ainda? Eu não tinha nada. O meu avô, que é o pai do meu pai, a esposa dele tinha falecido recente e tinha uma máquina lá, na casa dele. Então, o que eu fiz antes de procurar o curso?
eu fiquei perturbando meu avô, falei, e aquela máquina que tá parada, dá pra mim? Ele, não, que não sei o que era da Mercedes e eu tenho apego por ela. Eu falei, mas eu vou cuidar, eu não vou estragar, eu quero aprender. É muito valor sentimental em cima daquilo, né? Não queria... Nossa, até hoje, se ele vai lá em casa e pergunta da máquina, ele quer saber como é que a máquina tá, e ela tá inteiríssima, até hoje eu uso ela. Tanto que quando ela veio, ela já tava num estado meio... Tava enferrujando umas peças, eu tive que dar um tapa nela, ela tá perfeita agora. E foi o início, porque era uma máquina caseira. Tipo, para trabalhar com produção tem que ser industrial, que é mais prática. Então, eu comecei ali a produzir umas peças, eu ia numa loja de tecido, comprava um retalho e tentava reproduzir alguma coisinha, aprender alguma coisinha no YouTube. Então, foi muito força de vontade no início, de querer aprender e fazer. Daí, depois de um tempo, eu vi que só o YouTube não ia suprir minhas necessidades. Aí eu falei, cara, vamos procurar um curso para aprender de fato. Daí achamos um curso, consegui trazer o Lucas junto comigo, a gente estudou esse ano. Nesse meio tempo ficamos estipulando sobre coisas da marca, só que acabou não andando para frente, mas de qualquer forma a gente estava estudando, a gente tinha uma profissão, querendo ou não, a partir dali. Sim. E no meio do curso, eu lembro que no meio do curso, você conheceu a Sara? Sara Magela? Sei quem é de nome por conta do Facebook. É que ela morava, tipo, cresci com ela morava no meu bairro e, tipo, uma rua depois. Agora ela mora umas ruas depois, mas mora pertíssimo. Acho que eu sei quem é, assim, de... Ela chegou em mim e falou, pô, mano, da hora que você tá fazendo, você tá correndo atrás, mas se liga, essa vertente aqui de costura. Ela me mostrou um rapaz que já fazia isso, que eu faço hoje, que é o upcycling. E eu achei aquilo muito louco pelo lado criativo. Tipo, me encantou pelo lado criativo, que era transformar e ressignificar as peças. E, tipo, inconscientemente eu tinha feito aquilo sem saber o que era aquilo, porque uma vez eu garimpei uma calça no brechó que eu curtia muito a lavagem de jeans dela, que era um clarinho, e ela acabou rasgando na bike, andando de bike. Aí eu pensei, cara, eu vou guardar essa calça, eu vou tentar arrumar. Só que rasgou tão feio que não deu. Aí eu falei, pô, vou fazer uma bag então. Eu fiz uma pochetezinha jeans. E eu não sabia o que era que eu tava fazendo. Tipo, não sabia que era o Psy. Antes de eu saber de aprender o que era aquela arte. Mas você gostava tanto daquela calça que tu queria fazer alguma coisa com ela. Alguma coisa, eu não ia descartar ela de forma alguma. E aí eu fiz uma bag. Aí ela me apresentou essa arte e eu linkei com aquilo que eu fiz. Eu falei, velho, seria muito louco eu começar a praticar isso. E comecei por hobby, ainda pra mim é um hobby, mas eu gosto muito de fazer isso. Porque o principal era o meu trabalho CLT e o brechó com a moda sustentável. Daí comecei a fazer upcycling a partir dali, o Lucas também se interessou, começou também a fazer upcycling. E a partir de lá seguimos. Até hoje eu faço upcycling, trabalho ainda com a moda sustentável, não tenho mais meu trabalho CLT, mas eu tenho o brechó e também criei um perfil à parte para essas criações. Uhum. Porque em vez de eu criar e ficar acumulando, muitas pessoas se identificavam com aquilo. Tipo, eu ia em algum lugar, uma pessoa me parava, pô, essa bag aí você comprou não, foi eu que fiz, aí tinha aquele choque. Você que fez? Como assim, pô? Foi, mano. Aí ele falava, como assim? Aí perguntava como e com o quê, porque dá pra ver que claramente o tecido era diferente, ou que veio a partir de alguma coisa. Então, começou a encantar a galera e eu falei, por que não passar isso pra frente também e ver outras pessoas usando? Daí, como eu comecei a fazer pra mim, eu tinha que acabei, tipo, tendo que abrir mão das peças pra ver as pessoas usando, porque ela falava, pô, me vende, por favor, e ficava, me vende, eu, tá bom, vai. Aí, tipo, o que era para o meu uso, eu tive que abrir mão. Então, eu falei, vou criar esse perfil à parte para também passar isso pra galera, quem curte, quem tem essa consciência da moda sustentável, de fato. Então você passou para frente essa ideia, né? A pessoa que se interessa por aquilo e tem consciência do valor daquilo que você estava fazendo, era importante, você achava que seria melhor
passar pra ela, né? Mas no caso, a pessoa comprava ou era mais... Você fala, ó, presente pra você. As primeiras peças, tanto que eu fiz um pack assim, de peças primeiras, eu dei. Porque eu tava praticando, eu queria me aperfeiçoar mais, então eu peguei os amigos mais próximos, dei pra eles. Daí, quando a galera começou a credibilizar e ter essa troca com a galera da pessoa ver que era uma arte legal, era uma parada que tinha um propósito ali. Aí eu falei, dá pra espalhar isso, sabe? Essa consciência em forma de arte pra galera. Então, eu comecei a vender por um valor simbólico, aí fui, com o tempo, até valorizando meu tempo, meu trabalho, o que eu me empenho pra produzir isso, sabe? Uhum. Então, com o tempo, eu fui agregando valor no que eu tava fazendo. Tipo, conforme eu ia aprendendo também. Bacana. Você lembra qual que foi o primeiro produto? Foi esse mesmo que você deu exemplo? O primeiro foi aquele que eu ia na loja, pegava o retalho de tecido e reproduzia, que foi uma eco bag xadrez vermelha e preta. E aí o segundo, depois desse daí, foi o upcycle. Foi a primeira vez que eu fiz o upcycle, foi aquela calça. A calça, né? Eu fiz a bag jeans. Pô, ouvindo tudo isso, até me deu uma dúvida aqui. Qual que seria o produto mais difícil de fazer upcycle? Qual que seria? Tipo, seria uma shoulder bag? Seria uma calça? O que seria? Então, Levando em conta toda a complexidade, porque você desenha isso antes, né? Você põe no papel antes de começar a executar, pelo menos eu imagino que seja dessa forma. E você fala, meu, isso daqui vai me tomar muito tempo. Qual que seria, assim, essa peça? Então, acho que eu não tenho muito esse pensamento de quanto tempo vai me levar, porque sabe quando você faz alguma coisa que você curte muito, Você que se você ama, diverte você fazendo, se diverte, né? então para mim é uma diversão sempre, eu não vejo o tempo passar. Às vezes eu passo o dia inteiro produzindo coisas e quando eu vejo eu já deixei de fazer uma série de obrigações, tarefas do dia a dia, só ali na máquina, costurando as coisas. Então, vai muito do que eu quero fazer e aí eu mentalizo o processo. Tipo, obviamente tem peças que são muito mais complexas pela forma de fechar ela, tipo, os detalhes que ela tem formas técnicas diferentes para fechar ela. Então, o que eu fazia? Eu desenhava o molde cru no papel, sem ter ideia do que tipo de tecido eu ia usar ainda. Eu só defini o que eu ia usar no garimpo. Tipo, era totalmente aleatório. Eu ia no garimpo, tava lá selecionando as peças para o brechó, e aí, de repente, eu vi uma jaqueta muito da hora, com uma cor muito da hora, uma textura muito legal. E aí vinha na mente, pô, esse tecido ia ficar muito legal naquele molde que eu fiz. Então, vai muito pela criatividade mesmo, eu deixo isso muito livre. Tipo, eu não imponho, vai ser assim. No caminho, eu vou descobrir que tipo de tecido eu vou usar naquele molde que eu fiz cru lá. Porque não tem cor, não tá pintado, é só o lápis e a forma, e eu sei que eu tenho que preencher com algum tecido. Bacana. Essa customização que você faz é a partir de encomendas ou é, por exemplo, pô, eu tenho um material aqui e me surgiu essa ideia, eu vou fazer isso aqui e depois eu vou colocar eu vou divulgar aqui para quem quiser comprar aqui, fica à vontade. Também, por encomendas, mas como eu tinha que apresentar essa ideia pra galera... Que encomenda, no caso, a pessoa tem que trazer o material, né? Ou não. Depende muito do que for, né? Porque às vezes a peça que ela trouxe tem valor simbólico e tem uma história para ela. E aí ela quer ressignificar para durar mais. Uhum. E eu curto muito isso, porque eu tô tratando uma peça que tem história. Essa é a ideia, né? Preservar todo aquele valor, né? Sim. Então, às vezes a pessoa traz a peça com a história, mas muito veio a partir do que eu achava interessante produzir, porque eu tinha que apresentar essa ideia. Então, eu via o que eu curtia, na estética que eu curtia, a galera que estava à minha volta curtia, e tentava traduzir isso no meu ponto de vista, com um tecido que eu acho legal, uma cor que eu acho legal, uma textura. Então, eu comecei a produzir para alcançar pessoas e que as pessoas se identificassem com aquilo para que eu pudesse ganhar eles e ter retorno. Então,
eu produzia, a galera se identificava, e eu amava muito essa troca, quando a pessoa se identificou com algo que eu fiz, que eu produzi. Então, eu passava para a pessoa e, às vezes, como você disse, ela chegava até a mim e falava, pô, eu curti muito aquela peça que você fez, você pode reproduzir uma para mim? Só que aí eu já não tenho mais aquele tecido. Aí, tipo, falo, ó, a gente pode criar uma outra ideia a partir daquela. Com um tecido que você curta ou uma ideia que você tem, a gente linka as coisas e eu faço isso, linkando a minha ideia com a dela. Bacana. Sobre esses materiais, né, que você comentou, são coisas que, por exemplo, você já tem em casa. Por exemplo, eu vi no seu Instagram bastante coisa, tipo, por exemplo, bolsa feita à base de gibis, né, que você fez muito dessas personalizações, assim. Foi do nada, tipo, tu tá em casa, tu olha pro lado assim, vê um gibi e fala, pô, isso daqui não poderia ser uma bela de uma bolsa. É mais ou menos assim? Você acredita que é? Que é loucura. Ó, eu vou te contar como que saiu a do gibi, mas a maioria, assim. Quando eu saí do CLT, eu montei um ateliê no centro de São Vicente. Porque eu queria... Em casa eu tinha que montar as coisas para poder trabalhar. Então, às vezes isso me atrapalhava muito. E também o ambiente de casa é a zona de conforto, não tem como. Então, o que eu fiz? Falei, velho, eu vou fazer um ateliê porque as coisas já vão estar lá prontas para poder trabalhar. Só vou chegar de mão na massa. E nesse processo de montar o ateliê, eu fui decorando. Como eu ando de skate, eu peguei um shape de skate e falei, pô, eu vou decorar isso aqui. Tinha um gibi que eu tinha trago no garimpo. Falei, eu vou colar aqui o gibi para deixar um fundo bonito e eu vou fazer uma prateleira. Só que sobrou folhas dessa customização da prateleira. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora? Tipo, ainda tem boa parte do gibi. Eu vou fazer uma bag, tipo, surgiu dali, vou fazer uma bag. E comecei a costurar, não sabia se ia dar certo, mas fiquei pensando em formas de fazer aquilo durar, porque é papel. Sim. Eu falei, eu vou revestir em plástico dos dois lados e a folha vai ficar no meio. E aí deu certo. Quando eu postei, a galera ficou louca, tanto que, tipo, a primeira leva que eu fiz 3 bolsas, saiu as 3, assim, postei e saiu. E aí eu fiquei, cara, às vezes uma ideia que poderia ser maluca, que surgiu do nada, só tava esperando se materializar, alguém tava esperando ela aparecer ali no feed e falar, pô, era isso que eu queria, sabe? Pois é. Não, e eu vejo, né, nas publicações que o pessoal, tipo, caraca, essa daqui eu quero. O pessoal ama esse tipo de trabalho, né? Isso é muito, né, tipo, é muito bom, né, ver o pessoal, tipo, pô, se interessando por aquilo que você fez, é uma ideia tua, né, que surgiu assim, do nada, você olhou ali e falou, pô, daqui ficaria muito bem aqui. Exato. Né? Pô, bacana isso, cara. E anteriormente você tinha dito sobre as influências, né, tipo, do seu grupo de amigos, né, e tudo mais. Quais seriam essas influências? Bom, eu não tenho muito isso muito limitado, tipo, tá em tudo que eu consumo. Tem influência familiar, tem o meu próprio pai e mãe, como minha mãe me influenciou a trabalhar com moda sustentável, querendo ou não, que é o que eu faço hoje, que aquilo era para consumir, virou um trabalho. Tanto meu pai na parte criativa dele, que era de criar os quadros. Então, esse boom de informações para mim me manteve criativo da forma que eu sigo hoje. Mas isso vem muito também do tipo de coisa que eu consumo, os conteúdos, música, principalmente. Eu sigo muitos músicos que têm uma certa influência no mundo da moda. Tipo, Tyler, The Creator, não sei se você vai conhecer, mas Kanye West. Bastante. Geral, os artistas hoje em dia, até antigamente, eles tendem muito a cair pro lado da moda, porque não é só cantar, também tem todo o modo de se vestir. Então... o próprio Kanye West, né, ele aparece muito, né, com a vestimenta, tipo, o que muitos acham bizarro, né, a forma com que ele se veste, né, a forma com que ele se expressa através das roupas. Exato. E é interessante, né, que toda vez que ele aparece em público, ele tá com uma roupa diferente, né, mas parece que sempre dando a entender um mesmo recado, né,
Tipo, são variações de roupas, mas São que formas dizem... de se expressar. Exatamente, meu, é bem bacana. Eu acompanho assim de longe. Eu não acompanho muito o Kanye West, mas eu vejo que ele aparece muito por conta das roupas dele, né? Eu curto o trabalho nele na moda porque ele expressa ali um sentimento no que ele tá fazendo. E isso foi desde o início da carreira. Ele já queria... ele já se preocupava em se vestir bem. Ele queria ser diferente da galera que já tava ali na mídia quando ele surgiu. Então, essas influências me cercam até hoje, porque... E me formam também como pessoa, porque tudo que você consome te molda de alguma forma. E aí você absorve o que é de bom, né? Para poder lapidar e tentar transparecer isso para as pessoas também, de uma boa forma. E para mim é dessa forma, a galera que tá no meu bairro, os meus amigos, as formas que eles se vestem, sabe? Tudo isso influencia no que eu quero entregar com minha arte. Então é muito forte, né? Porque, como você falou, os seus amigos, né? O pessoal assim que mora próximo de você, eles estão envolvidos, né, com essa cultura, então eles gostam muito do seu produto, né? Porque é muito da realidade de todos ali, né? Sim. Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora relacionado a, não sei se posso chamar de tendências, né? Que você já deve conhecer, o trickle up e o trickle down, né? Que para quem não conhece, né? O trickle up é quando algo vem de classes baixas que escalam a pirâmide social, né? Que acabam fazendo muito sucesso, começam embaixo, mas que fazem muito sucesso assim com o pessoal mais classe mais alta, né? E o trickle down é o oposto, né? Que seria quando a tendência vem de cima e vai chegando no pessoal mais periférico, né? Que quando chega nessa base, geralmente o pessoal de cima começa a ver como posso dizer, como uma forma de ser brega, sabe? Você conhece dessas tendências? Já ouviu falar alguma coisa do tipo? Eu nunca tinha ouvido esses dois É o termo, termos, né? mas Mas o o conceito... conceito eu entendo. Tipo, mais esse do vem de cima e tipo, Quando chega na base, chega na geralmente o base. pessoal de cima começa a ver aquilo como brega. Sabe, sim, são coisas que a Eu gente acho, vê bastante eu nas redes acho isso um sociais. absurdo, porque a moda tá aí para ser consumida e, querendo ou não, ela tem um lado muito elitista que é muito feio e muito chato. Que tem essa questão de um nicho específico se achar especial só porque ela tem grana para ter aquilo, mas ela tipo, também isso se torna brega quando a galera de periferia ou as classes mais baixas consegue ter, porque para ela você tira dela o que torna ela especial, que é o status, Sim. sabe? Então isso para mim, mano, é muito fútil, querendo ou não, porque as marcas estão aí para vender, não importa o público, não importa o consumidor final, eles querem vender, de fato é uma indústria, a moda é uma indústria. E, querendo ou não, isso não vai... Ele se chateando com isso não vai deixar de acontecer, porque a periferia está o tempo todo sendo estimulada e incentivada por uma galera que saiu de baixo. Estamos aí com exemplos próprios MCs e músicos. Saiu de baixo, não tinha aquele mesmo... Olha que, pra você ver que coisa louca. Uma pessoa da comunidade, ela tem sonho em ter uma roupa e, tipo, às vezes foge da realidade da pessoa que só quer ter um prato de comida na mesa em vez de um pedaço de tecido, sabe? Um status. E os MCs, querendo ou não, traz a esperança pra galera da comunidade de ter... de conseguir estar bem com a família, ter um prato de comida na mesa, vestir uma roupa legal, que você considera... uma roupa que você considera legal, que é atraente, que vai, de certa forma, te fazer se sentir bem. Porque, querendo ou não, você é muito julgado pela forma que você se veste, dependendo do ambiente que você está. E isso, pelo menos na moda sustentável, eu me preocupo muito. Que na moda sustentável a gente consegue trazer o que é de marca e de qualidade, que era de época,
com preço acessível. Então a galera consegue se vestir bem, com roupas de qualidade, com um preço super acessível. Então, só para concluir a questão dos MCs, eles trazem esperança para a comunidade, porque identificação também, porque você vê um cara que saiu dali onde você estava, do seu convívio, e tendo Uma vida boa, uns acessos uma roupa legal, podendo ajudar a própria família. Então a gente gera essa identificação, e a gente também, de certa forma, quer se inserir nisso. E aí a gente acaba sendo atacado pela classe mais alta por conta disso. Tipo, é uma parada fútil, sabe? Querendo ou não. Exatamente. Até um exemplo que teve em 2022, né? Mas assim, na época da Copa, que aconteceu na Europa, né? Que tinha muito eu não sei como que é o nome dessa estética, mas aconteceu muito nesse período de Copa. Que as europeias, elas usavam aquelas roupas do Brasil mesmo, né? Então, por exemplo... Gorpcore. Como? Acho que era Gorpcore. Não, Brasil Core. Exatamente, isso mesmo. Então tu vê, né, tipo, isso sempre esteve presente na nossa cultura, né, tipo, qualquer família assim, tipo, qualquer brasileiro sempre usou aquelas roupas, mas nunca foi valorizado, né. Aí quando foi pra fora, quando viu as mulheres, principalmente as europeias, né, usando, tipo, achou que era uma estética diferente, uma coisa nova que ia enaltecer no Brasil, mas sempre esteve presente aqui, né, então a gente vê, né, como que muda as coisas, né, quando as roupas que a gente usa aqui são desvalorizadas, e quando vão lá, elas são tipo as roupas mais, como pode dizer, as roupas mais estéticas possíveis, né? Um padrão estético, né? Então, tu vê que é diferente o tratamento, tudo né? Isso por conta de uma tendência. Isso é legal quando é pra eles, né? Você vê que absurdo, mas fazer o quê? Também a gente já é assim, desde que a gente se conhece por gente. Então, não vai ser uma tendência que vai mudar o nosso estilo de se vestir. Exatamente. Bom, como você enxerga quando, por exemplo, o upcycle entra como uma micro tendência? Porque, por exemplo, na época acho que foi no BBB, né, onde tinha a Jade Picon, que acho que foi depois que ela saiu, inclusive, que ela apareceu com um cropped que era de chuteira. Você chegou a ver isso? Cheguei a ver outras peças também, ela usa. Então, e assim, aquilo quando surgiu, eu vi que muita gente pegava, tipo, tênis pessoal, pegava, por exemplo, chuteiras, né, tipo, em ótimos estados, e fazia com um cropped só porque ela tava usando. E a proposta do upcycle é diferente disso, né? Quando o produto já não tá num bom estado e que você quer ver que ele possa servir para uma outra coisa, né? Tipo, como que você vê isso quando o upcycle entra como uma micro tendência? Bom, eu acho ruim porque a galera não vê pelo propósito da parada, que é a moda sustentável, que é diminuir o consumo, porque querendo ou não, isso na real é um fato, a indústria da moda é a que mais polui no mundo. Se você vê matérias ao redor do mundo, é um absurdo. Tipo, a gente, como a moda se tornou um ciclo de tendências, esse verão é uma tendência, no outro, tipo, verão, uma tendência, inverno, aí quando chegar na outra estação, essas duas estações que passou já é lixo. Eles já estão descartando, mesmo se não se vendeu ou se não vendeu, já estão descartando todo o restante para poder produzir mais. Então, isso acaba sendo muito ruim pela questão do fast fashion, que é o consumo exagerado. Por exemplo, as lojas de departamento criando modas atrás de modas. Atrás de modas, tendência atrás de tendência, e aí esse descarte de material que poderia ser usado, que já não é de boa qualidade como era de antigamente, por isso tem muitos brechós, muitos empreendedores de brechó por aí, que resgata esse material de qualidade. E gera esses descartes absurdos, em grandes quantidades. Se você reparar, o Atacama está lotado de lixo do mundo, de roupa mesmo, é um deserto, um lixão só de roupa.
E muita gente vai lá recuperar algumas para vender em feiras que ocorrem lá na área. Se você pesquisar Iquique, a feira de Iquique, até no próprio Santiago do Chile você vai ver feiras imensas de roupas que vieram dali e a galera resgatou para poder Roupas que a princípio eram descartadas, né? Reutilizar e passar para frente. Então, quando surgem essas micro tendências, é ruim porque se eles não se preocuparem em explicar a essência da questão, vai se tornar fast fashion. Tipo, a galera só vai lá destruir a chuteira, como você disse, ou qualquer outra peça, mas sem saber que aquilo, o significado daquilo, que é um reaproveitamento, então se dá para usar, use, espera estar desgastado para poder reaproveitar e não ir lá e comprar uma nova só porque deu um rasgadinho ou manchou, sabe? Essa forma. Eu lembro que no TikTok, né, principalmente nessa época, se via muito disso, né? Do pessoal tipo pegando uma chuteira nova, né? Tipo uma chuteira novinha assim, já rasgando para fazer uma outra peça de roupa, tipo não tem a mesma coisa, né? Não é o mesmo, não é na mesma intenção. Sim, ó, para você ver, eu vi uma parada interessante esses dias que foi o mesmo cara que eu vi quando eu comecei a fazer upcycling, que me inspirou a fazer isso também. Ele conseguiu ser notado por algumas marcas. E aí ele faz um trabalho com uma marca específica lá, que a marca manda peças para eles que saiu com defeito. Em vez deles descartarem aquelas peças no lixo ou ir para qualquer aterro aí da vida, mandou para ele reutilizar. E aí Olha. ele fez esse trabalho de upcycling e aproveitou aquelas peças que mandaram para ele. Pô, bacana. Pô, aí Algo já... que caberia muito para a indústria, sabe? Ou fazer roupas com esse material de descarte, ou achar esses artistas e entregar esse material para eles poderem utilizar da melhor forma. Esse artista que você comentou agora, ele é daqui mesmo, do Brasil? É. Ele é brasileiro? Pô, bacana. E, assim, é uma loja só que faz isso pra ele? Então, com o tempo as marcas vão notando, né? Tipo, se você tem no primeiro acesso, as marcas vão te vendo e vão se interessando. Então, às vezes vão entrar por hype, às vezes algumas vão entrar em contato contigo realmente pela questão da sustentabilidade e toda essa educação que você dá com o seu conteúdo pra galera, entendeu? Tem marca que realmente se preocupa com isso. Você acha que esse descarte, né, que as grandes marcas fazem, né, você acha que... Por que eles fazem isso? Você vê algum ponto, tipo, deles descartarem assim, como se não fosse nada, ao invés de realmente entregar na mão dos artistas? Você sabe o que poderia ser? Você acha que é só não se importar mesmo? Eu acho que eles não se importam muito pela questão de... Eles querem facilidade a todo momento. Querem abrir espaço, né? Não serve mais para mim, descarta. Muitos destroem, porque tem toda a questão ali da marca deles, eles não querem circulando por aí, não sabe o que vai ser feito com aquilo. Então prefere destruir essas peças ou jogar no lixo direto. São várias questões da indústria, assim, sabe? Uhum. Muitas questões da indústria que a gente que é de fora não entende. Mas no desfile que eu fiz recente, foi em julho do ano passado, a gente convidou a Camila Machado para falar sobre. E ela já atua na área da moda há muito tempo, ela trabalhou com grandes marcas. E ela foi uma das pessoas que se preocupou. Quando ela entrou, ela viu esse descarte de perto. E ela se espantou com o tanto de material que ia para o lixo. E aonde ela estava ali, ela conseguiu fazer com que... Ou mudar pelo menos a mentalidade da indústria com que eles reutilizassem aquele material. Que aquilo ali ainda podia dar lucro para eles. Porque pode dar lucro. Em vez de descartar esses materiais, eles conseguem ainda tirar um lucro dali, reproduzindo peças a partir daqueles materiais que iam para o lixo, materiais têxteis. Tanto que você vê por aí hoje em dia tem muitos tênis que são de material reciclado. Eu vi um esses dias que eu fiquei de cara, eu fiquei muito impressionado, que ele é feito com tecido de airbag.
Eu Caramba. fiquei, caraca, tá aí uma coisa que eu compraria pelo significado da parada, o que de fato saiu, sabe? Saiu um tênis dali. Exatamente. Isso é muito. Pô, é muito bom ver esse tipo de coisa, né? Tipo, tu vê um negócio tu nunca ia imaginar que aquilo ia se tornar um tênis, Eu né? vi o tênis, achei bonito. Quando eu fui ler a descrição que eu vi, que era esse cara, eu fiquei, o que é isso? Não é possível. Tipo, não é, estão tentando me enganar aqui. É, Pô, você falou de desfile, você já desfilou mostrando seu trabalho eu, como criador, como eu criador? não desfilei. Eu fiz o desfile e chamei modelos. Tipo, a gente fez um. Foi uma ideia sua mesmo? Não, eu me juntei a um coletivo. Tipo, tem um rapaz que se chama Iago, ele tem um coletivo chamado Baderna. Eu conheci ele uma vez, um amigo foi ao nosso ateliê, ele queria alocar para fazer um clipe de música. E esse rapaz, ele trabalhou com audiovisual. Daí ele curtiu muito o que a gente fazia. Ele ficou, tipo, impressionado ali no momento que ele viu assim. Daí ele falou, pô, depois eu queria trocar uma ideia com vocês, que era eu e o Lucas, estava na ateliê. Eu falei, não, beleza, vamos trocar uma ideia. Ele falou, mano, eu fiquei de cara com o que vocês fazem e eu queria poder ajudar vocês de alguma forma. E desde então ele tá com a gente sempre que pode, assim. E aí ele falou, o que vocês acham de a gente fazer um fashion filme? E fazer alguns atos para poder divulgar isso, mostrar isso pra galera, porque vocês fazem aqui, mas é tipo maneiro, mas isso precisa ser visto, isso é algo importante. O que eu tava fazendo por hobby ali, tava fazendo para os Divulgava de amigos, vez em quando no Instagram, mas não é suficiente, né? tipo, É só sua bolha, né, que acompanha o seu tipo, para trabalho. mim eu não tinha ainda essa visão de que podia impactar muito mais do que a galera do meu bairro. E aí quando ele falou isso, a gente começou a se empenhar nisso, a gente fez esse fashion filme que foi a entrada e teve um boom muito grande. E aí a gente falou, cara, teve esse boom, o que a gente pode fazer? Fazer tipo uma minissérie com esse tema. E ainda tá rolando, tipo, a gente não chegou a produzir o primeiro episódio, mas saiu o fashion film. O primeiro ato foi o desfile, porque foi aquela troca mais próxima com a galera. A galera vê, a gente fez uma exposição visual, tinha várias peças expostas. E daí a gente fez esse desfile pelo coletivo Baderna. Tinha várias criações minhas, tanto minhas quanto do Lucas. A gente vestiu vários modelos e modelos. E teve uma repercussão muito grande, porque o Iago, querendo ou não, acabou se tornando um mentor nosso ali no caminho. E aí a gente tava trocando a ideia, ele falou... Foi no teatro... Não foi o teatro. Você sabe ali onde é... Qual é o nome daquele? O Espaço Multicultural de São Vicente, que é na Praça 22? Sei. No auditório ali. A gente fez o desfile, na passagem do centro. Quando a gente entrou lá, para fazer a visita técnica, eu falei, eu queria ver a parte que vai rolar o desfile. Aí a gente entrou e viu. Aí ele olhou para mim e falou, você acha que lota? Eu falei, mano, eu tenho certeza. Pode ser só a galera que a gente conhece, mas eu tenho certeza que lota. E ele tava meio naquela dúvida. Aí no dia a gente foi, correria, Foi pra lá e quando pra isso? cá. Foi um ano depois do Fashion Film, que a gente trabalhou todo esse tempo para poder fazer o desfile. Trabalhando, produzindo peças, postando. Aí, naquela correria de produzir tudo, de tentar entregar tudo perfeito, teve um momento que eu saio, eu não vi quão lotado eu tava. Tem um momento que eu saio para pegar alguma coisa, eu olho pro lado, mano, tá lotado, tipo, todas as cadeiras, gente em pé em volta. Eu fiquei, mano, que é isso? Gente, até que você não conhecia. Gente que eu conhecia, que eu não conhecia, e eu fiquei, cara, eu fiquei muito feliz porque a gente de periferia não tem acesso à moda dessa forma. A gente só consegue ver pela internet, a gente só consegue ver pelo Instagram, pelas redes sociais, porque é uma coisa muito elitista. Você tem que ser convidado para estar numa Fashion Week da vida ou o que seja. Então, eu fiquei muito feliz por estar introduzindo a galera de periferia nisso. Ele está ali consumindo moda, tipo, não só vendo nas redes sociais, mas vendo ao vivo. Eu fiquei muito feliz por estar lotada a casa. E aí a gente fez o desfile, teve um feedback muito grande. Depois do desfile seguimos e foi, tipo, tudo de forma independente. Desde
da ideia até a construção de tudo. E desde então a gente está seguindo. A gente tem ideia de futuros desfiles, já participei de outros como colaboração. Tipo, a partir dali abriu portas para mim na área da moda. E eu sei que, tipo, não vai parar. Daqui para frente, tipo, a área da moda é muito grande, então são muitas vertentes. E eu quero me inserir em todas possíveis, levando a minha essência, o que eu gosto de fazer, sabe? Caraca, não, imagino que deve ter sido insano pra você isso, né? Foi muito gratificante poder realizar o sonho de fazer um desfile, de se introduzir mais na área da moda. Você tava lá, né, tipo, pô, teus amigos, imagina que a família também, né, tipo, tá acompanhando tudo isso. Certinho. Aí não tem como não sentir orgulho de si próprio, né? Lá. E também de todo mundo que te ajudou nisso, né? De fato. E todos que ajudaram desde o início estavam lá. Bacana. Ed, há alguns anos, assim, eu não acompanho muito, né? Tipo, não sou muito de garimpar, assim. Então, eu não vou muito em brechó, né? Tipo, eu vim me interessar mais agora, né? Mas eu notei algumas coisas que quando eu passava assim, entrava no brechó, eu via que os valores assim das peças eram bem mais acessíveis do que é hoje em dia. O que você acha sobre isso? Tipo, o que mudou para hoje em dia os brechós estarem um pouco mais caros do que eram antes? Não é só inflação, eu imagino. Então, querendo ou não, é um negócio e é algo que dá centro de vida para a galera que trabalha com isso, né? E como toda empresa, sendo LTDA ou não, tem que crescer. Uhum. Eu acho que vai muito do lugar, vai muito... Porque como eu trabalho com isso, eu conheço uma infinidade de brechós aqui na nossa área, na Baixada Santista, que eu sei o local que vai ter um valor tipo, muito, muito barato, um valor que tá ok, um lugar que eu vou garimpar, mas não compensa para mim levar para o meu brechó para fazer a revenda, porque já é um valor um pouquinho mais alto, e aí esse lugar eu tiro como para eu fazer garimpo pessoal, para mim, porque eu vou achar peças de boa qualidade. Eu tendo um brechó online, eu vejo que a galera reclama muito de valores. Mas o que ela tem que entender é que quando a gente vai fazer esse garimpo nos brechós e bazares beneficentes, a gente acha a peça com mofo, a gente acha a peça com rasgadinho. Tipo, às vezes a gente tem que restaurar a peça. Tem todo um processo, tem né? Tem toda uma curadoria. Tem a lavagem, a restauração. Às vezes é muito difícil tirar mancha, tem produtos específicos para poder dar vida para aquela peça de novo. Então, quando a galera chega e fala, pô, tá caro, ela tá descredibilizando não só meu trabalho, mas de todo mundo que trabalha com brechó online, tá descredibilizando todo o trabalho que a pessoa fez, que foi passar horas lá procurando a peça, a lavagem, toda a curadoria, de fato. Uhum. Todo o amor que a pessoa teve em entregar o produto na melhor forma. Então, eu vejo que seria uma forma de descaso com o trabalho. Mas eu incentivo também quando a pessoa fala, tá caro, eu falo, pô, gente, vão garimpar, tipo, se passar na frente de um brechó, gasta umas horinhas ali, 1 horinha, 30 minutos, você vai achar uma peça legal, você vai trocar uma ideia legal com a dona, você vai ajudar uma empreendedora que é a dona do local, ainda mais se for de bairro. Às vezes eles não têm um apoio, não tem uma grande estrutura, tá fazendo aí no quintal da casa deles. Então, além de estar ajudando uma pessoa que é local, que é do seu bairro, você vai estar pondo um alimento na mesa dessa pessoa, ajudando essa pessoa a viver, porque é uma forma honesta de trabalhar. Tanto a galera que trabalha online, que aí já é uma curadoria mais específica, eles focam muito no vintage, que é peças de marca, de época e de boa qualidade. O brechó e bazar em si, você acha coisa de todo tipo. Então, em questão de valores, eu acredito que vai muito da área e da estrutura. Às vezes eles estão tendo que
dá um duro danado para manter a estrutura que eles têm. Às vezes você vai em brechó que é imenso. E aí você fala, caraca, olha o tamanho desse espaço. Tem um custo. Então eles têm que pôr isso no valor das peças, entendeu? E às vezes é dentro da casa da própria pessoa, né? Na Aí garagem. ela acaba podendo cobrar um valor mais em conta e aí te beneficia e beneficia a própria. Então tem toda aquela questão de expor, né, sua casa ao público, né? Você tem todo aquele cuidado, aquela preparação para colocar aquela roupa à mostra, né? Então não é caro, é o preço. É o preço. É justo, porque a galera que reclama, querendo ou não, se você parar para ver as lojas de departamento hoje em dia, tá um absurdo. Tipo, eu há um tempo, eu já não consumo mais roupas de lojas pelo fato de eu costurar, eu poder fazer as minhas próprias, eu faço. E também o brechó, tipo, 80% do meu guarda-roupa é peças de brechó, que eu garimpei de ótima qualidade e marcas muito boas, e 20% eu faço. Então, eu não me preocupo mais em ir em lojas e ficar rodando horas e horas e pagar um valor absurdo numa peça que não vai durar muito tempo, porque ela foi feita com material de baixa qualidade que não vai durar muito. Tipo, esse é o fast fashion hoje em dia. Então, eu aconselho a galera a dar mais valor, porque as peças de fashion hoje em dia, a tendência é fazer um produto de baixa qualidade e cada vez valores mais absurdos. Se você entrar na loja hoje em dia, você vai ver que tá absurdo. Você não paga menos de R$60 uma camiseta. São roupas que já não chegam na favela, né? R$150 numa calça e por aí vai. Tipo, esses dias eu entrei numa loja de departamento, eu vi uma jaqueta e eu achei muito bonita. Na hora que eu fui ver o valor, eu falei, sem condições, R$350 nesse material ainda que eles estão oferecendo, não tem como. Mas o que tu pensou, eu faço melhor. Não, tipo, no brechó eu vou achar muito melhor, tá ligado? Tipo, o brechó, querendo ou não, também é um comércio para quem tem consciência. Porque a galera tá adquirindo produtos que vão durar muito tempo, de qualidade. E para você saber que o material é de qualidade ou não, é só focar na composição, na etiqueta. Quanto mais porcentagem de algodão tiver na peça, mais tempo ela vai durar na sua mão. Se você entrar numa loja de departamento e ver que tem muito mais poliéster do que algodão, você já sabe que não vai durar muito tempo. Bacana. E, bom, eu tenho muito interesse, né, de começar a comprar em brechós, né, principalmente por conta das roupas de lojas de departamento, né, que eu sempre comprei por lá, já não me agrada tanto, né, já vejo que não dura mais como deveria, né, ainda mais por conta do valor, né, que a gente paga muito caro por esse tipo de produto. Então eu tenho muito interesse de entrar, né, nesse mundo de garimpar as coisas, de ir atrás das coisas que eu gosto, mas eu não sei como. O que tu indica que a gente possa fazer? Uma pesquisadinha rapidinho no Google. Se você colocar bazar beneficente, bazar próximos, ele só escrever bazar no Google Maps, ele vai te indicar todos que tem ao seu redor. Aí, às vezes tem um número, liga, vê se ainda existe mesmo, porque às vezes está lá e já não é mais existente, mas liga e fala, eu estou interessado em buscar umas peças, qual horário de funcionamento. Você vai achar muitos comércios ao seu redor. Tanto que quando, no processo de garimpo ali, do brechó em si, que é o meu, às vezes uns clientes vêm, onde que é isso? E aí eu não passo pelo seguinte, tipo, tem muitos empreendedores na nossa área que dependem disso. Então, é muito mais viável para mim eu passar para quem também empreende do que eu passar para a galera, porque a gente está tentando educar a galera a consumir a moda sustentável. E aí, tipo, eu não passo específico, mas eu dou essa dica, procura no Google que você vai encontrar um mais próximo, pertinho a você e vai garimpar, porque vale a pena. Bacana. Você tem algum produto que a gente possa ver aqui do seu trabalho? Eu trouxe. Posso pegar ali? Pode pegar. Pega pra ele ali, Vitor, por favor. Que eu tenho uma curiosidade também pra ver como é que é. Eu trouxe alguns. Opa, Obrigado. Bacana. Dá uma olhada. Eu trouxe... A maioria das peças que eu trouxe,
e todas que eu faço, eu busco através do garimpo, Uhum. do brechó, Olha e aí, no decorrer do processo, Vou abrir aqui, já tô até abrindo aqui. eu seleciono o que... Você quer colocar aí ou deixa eu... Do Kobe Bryant. Aqui, Exato, essa aí eu fiquei com dó, viu, de rasgar. Foi? Nossa senhora. Aqui, ó. Parte da frente. E Kobe. Aqui atrás. Pô, a camiseta, e essa camiseta, tipo, é uma relíquia. Eu não lembro o Nossa, é bonito, o material é diferente, exato, né? Então, é a própria... Nossa, muito bonito original mesmo. Pô, ainda do Kobe ainda. E aí, essa eu fiz pro desfile. Eu fiz esse conjunto pro desfile. É um conjunto, né? Peguei a camiseta, cortei ao meio e como eu costuro, eu fiz a modelagem de um shorts e vesti uma modelo. Nossa, ficou bem bacana isso. Olha. Nossa, dá pra ver que... Meu, eu tô apaixonado por esse material aqui. Muito bom, né? Nossa. De fato, aqui tem outras coisas. Ó. Essa é aquela do gibi. Ó. Meu, eu vi o vídeo. Meu, maravilhoso isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa. E além de... Nossa, ficou muito... Então, além de eu... Acho que ficou certinho. De eu transformar, eu me preocupo muito em fazer algo que vai durar. Dá pra ver certinho aí? Pode falar. Eu me preocupo em fazer muito algo que vai durar, então eu me empenho na qualidade do produto. Esse daqui é o da Pantera Cor-de-Rosa, né? Eu fiz 3. Eu não trouxe o que tem mais dela no quadrinho, mas... Nossa, bacana. Essa é dela. Pô, bacana. Esse vídeo, inclusive, eu até ia perguntar pra você como é que você faz esses vídeos. Você faz o roteiro, você faz sozinho? Sozinho? Às vezes eu vou muito por ângulos. Como o skate... O skate tem muito dessa parada de a gente filmar ângulos e como é um esporte radical, é movimentos. Uhum. Então, ele me ajuda na questão de edição e takes. Só que eu vejo muito influenciadores de vários nichos, de música, de costura, às vezes um vídeo de uma galera de bike, eu vejo todos os takes, sabe? Até de culinária. Sério? Eu fico reparando nos takes, os ângulos. Como eles conduzem os vídeos, né? E aí, a partir daquilo... maneiro. A partir daquilo, eu vou produzindo os meus. E o roteiro vai na mente. Pô, bacana. Ficaram muito bons esses daqui, viu? Eu tô apaixonado nesse daqui, ó. Achei que esse daqui... Pô, ficou muito show esse daqui. Mano, eu fiquei pensando umas semanas antes de rasgar essa camisa. Essa foi Ficou com dó, né? Tipo, se eu fizer alguma coisa... tipo relíquia. O cara já não tá aqui entre nós, né? Pô, poderia ter guardado. Já tá guardado. Não, mas bacana. Esse do vídeo, né? Ainda falando sobre o vídeo... Pô, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, isso daqui é muito bem pensado, né? Tem a trilha sonora, né, Você vê que o da Pantera Cor-de-Rosa, mais do que os outros, foi muito mais pensado em takes, tipo, os ângulos, o pé... você andando... Porque eu vou salvando tudo que é referência de outros nichos. Bom, vocês provavelmente não sabem quais são os vídeos que a gente tá falando, né? Mas tá tudo no teu Instagram, né? Qual é o arroba? Edward. O Word tem o 0, caso vocês não encontrem, mas se escrever Ed... A gente vai colocar tudo aqui na descrição, vai ter também debaixo do seu nome. Pô, cara, sério, isso daqui é um trabalho muito da hora mesmo. Tipo, é uma criatividade imensa. Isso daqui, quando eu vi, eu falei, meu, não é possível que ele fez isso, cara. A primeira coisa que eu pensei foi, meu, e se molhar? Mas aí eu não tinha visto o revestimento ainda de plástico. Tipo, eu não aconselho, porque, tipo, dependendo do que você vai fazer, tipo, ela vai estar impermeável em questão de pouca coisa. Sei lá, alguém esbarrar com água, essas coisas. Mas mergulhar não dá, né? Porque tem os próprios furos da agulha da costura. Então vai penetrar de qualquer forma. Mas ela tá resistente à água. Só não mergulhar em nada. Esses produtos aqui, eles estão disponíveis para compra? Ou... A maioria estão. Tá no Create Word. Create Word? Tá lá no... Tem um Instagram, um perfil? Tá na bio do meu perfil. Então a gente vai colocar também aqui na descrição, tá? Para quem estiver vendo no YouTube. Tá? Como que é? Create Word. Tá. Pra quem estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, seja lá o que for, vai no arroba lá. Tá. E quais são os que estão disponíveis? Esse aqui tá. Esse aqui eu peguei pra mim. E o boné tá, por enquanto.
Pô, bacana. Então, teus produtos estão todos por lá, né? Toda vez que eu produzir alguma coisinha, além de ter o vídeo no meu perfil, eu vou jogar lá pra galera possa também chegar em outros lugares através deles. Tá. Uma coisa que eu até esqueci de falar antes, por acaso, se alguém em casa falar, pô, eu tenho uma peça de roupa aqui, só que não faz mais sentido pra mim, aí fala, pô, gostaria de pegar pra você e tal, pra você fazer alguma coisa, não necessariamente pra mim, mas pra divulgar pro seu trabalho. Chega muito disso pra você? Sim. O pessoal fala, pô, essa peça aqui, ó, tipo, dá pra fazer alguma coisa? Chega, pior que chega, tipo... A galera pensa logo em você já, né? Já criaram esse hábito. Esses dias a gente tava numa exposição de uma feira de brechó que rolou lá no bairro. E aí um rapaz chegou, um conhecido, ele pegou e falou, cara, eu tô com um tênis lá que deu uma rasgada, soltou umas coisas, vou soltar na sua mão, sei que você vai fazer algo legal. Tipo, eu não vou jogar fora, mas vou soltar na sua mão. Aí já criou consciência, né, nas pessoas de não jogar fora, não fazer nada, exatamente, né, descartar. O trabalho que eu gostaria que as marcas fizessem. Exatamente. Tipo, não vai custar grana pra eles, vai dar uma visibilidade pro artista e pra própria marca, porque ela tá fazendo algo sustentável, algo pensando no meio ambiente, no planeta. Então você vê, né, se você, sozinho, traz essa influência pras pessoas, imagina o que uma grande companhia não faz, né? De fato, eu queria que realmente eles tivessem essa visão. Bom, mas é isso, né? Então vamos lutar para que a gente consiga, né? Chegar isso em outras pessoas. É uma coisa que me interessa muito. Eu ainda não tinha me aprofundado muito nesse assunto, mas, pô, cara, não tem como não gostar. De fato. Né? Você, então, assim, eu tô conhecendo isso agora, né? Já ouvi falar, mas só agora eu tô conhecendo através do que você tá me contando. E, pô, já gira uma chavinha aqui, sabe? Já fico falando, pô, mano, eu vou consumir mais isso, eu vou ir atrás de... Se tiver alguma coisa parado lá e, tipo, eu posso entregar na tua mão que eu sei que tu vai fazer um bom trabalho. De fato. Né? E tudo isso me agregou bagagem, porque, como eu disse a marca, eu não fiz ainda. Então, agora, quando eu for, de fato, não só a questão de eu ter que aprender e fazer com as próprias mãos, agora já vai ter essa questão de ser sustentável também, sabe? Então, já penso em fazer algo em pouca tiragem, sobre encomenda. Toda a questão sustentável já tá em tudo que eu faço hoje em dia. Tipo, não tem como eu tirar isso mais de tudo que eu vou, assim, introduzir na minha vida. Bacana, cara. Tipo, tem mais algum plano futuro que você ainda não comentou? Uma coisa grande vindo por aí? Segredo. Mas a gente tá sempre produzindo alguma coisa e tá sempre se preocupando em mostrar isso aqui pro mundo, sempre. Então, pro futuro tem coisas muito, muito boas vindo, muito mesmo. Tá, então, quem quiser saber desse segredo que ele tá falando aí, quem sabe ele não passa alguma coisa assim no Instagram dele, então tem que seguir ele lá, né? Bom, cara, foi muito bom falar contigo aqui. Tipo, pô, esse assunto aqui é sensacional, cara. Tipo, a gente tá falando de sustentabilidade, né? A gente não tá falando só sobre a gente, não tá falando sobre uma coisa específica, a gente tá falando pro mundo. Né? Então a gente tá falando de conscientização mesmo, de não descartar essas coisas que ainda são úteis, né? Vão ter um significado maior daqui pra frente. Então, pô, cara, obrigado por ter vindo, tá? Aqui, novamente, o TauriCast é mais uma realização do Grupo Fitofórmula, tá? Então, abaixo aqui na descrição no YouTube vocês têm todas as informações da Fitofórmula, site, aqui da MTC, temos também o QR Code aqui em cima, tá? Então, conheça mais sobre a Fitofórmula, conheça mais sobre o Ed, o trabalho dele, todos os seus perfis, né, com o seu trabalho, então acompanha lá. Então, é isso, gente. Pô, obrigado. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau.